Hoje daremos continuidade à nossa aula de introdução à linguagem Python. Por que a linguagem Python é popular como linguagem introdutória? Python ela tem crescido nos últimos anos e tem sido utilizada por várias universidades como a linguagem introdutória dos cursos relacionados à computação. Muito disso em razão da sua sintaxe pequena e limpa, por possuir uma tipagem dinâmica, por possuir uma semântica expressiva. Além disso, tem um feedback imediato, justamente por se tratar de uma linguagem interpretada. Possui um design estrutural reforçado, além de ser um software open source relevante, com aplicação em diversas áreas, seja aplicações web ou relacionado com inteligência artificial. Bem, em 2014, Python já era a linguagem introdutória em 8 dos departamentos top 10 dos Estados Unidos, ou seja, representando 80% dos departamentos top 10 dos Estados Unidos. E comparando com o top 39 dos Estados Unidos, a linguagem Python era utilizada em 27 desses departamentos, ou seja, 69%. E por isso, aqui a gente observa justamente a importância de aprender a linguagem Python, já que ela tem sido utilizada em várias instituições de ensino superior e tem fortes aplicações no mundo real. Bem, e a estrutura de um programa em Python? Como ela se dá? Todo programa em Python, ela inicia sua execução executando as instruções sequencialmente, ou seja, na ordem que elas são escritas. Então, por exemplo, primeiro iria executar a instrução 1, nesse caso aqui, depois a instrução 2, e assim sucessivamente, até o término do programa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, print alô mundo. Primeiro o programa iria avaliar essa instrução e iria executar. Depois a segunda instrução. E por último, print boa sorte. Então, primeiro iria ser exibido para o usuário print alô mundo, ou seja, alô mundo. E por fim, o boa sorte. Lembrando que muitos podem não compreender ainda ou nunca viu essa estrutura aqui do print, mas a gente vai vê-la mais para frente, então não se preocupe. Aqui é basicamente para ilustrar como é executado em Python, ou seja, de forma sequencial. Primeiro essa linha, depois essa e por fim essa última. Bem, Python, assim como outras linguagens, possui uma série de palavras reservadas. Essas palavras, elas têm um significado especial previamente definido. Portanto, elas não podem ser usadas como identificador de variáveis. Então, por exemplo, as palavras if, for e while, elas não podem ser utilizadas como um identificador de variáveis, justamente por ter um significado especial que foi previamente definido pelos criadores da linguagem Python. Bem, Python também permite fazer comentários no código. Comentário é basicamente um texto explicativo que é iniciado após o símbolo de sustendido, que serve para auxiliar no entendimento dos diversos blocos do programa. Então, comentar o nosso código é muito importante, pois facilita o entendimento dele por outros programadores. Então, é uma boa dica, é uma boa característica, né, que os códigos eles estejam sempre comentados. É uma boa prática de programação. A linguagem Python ela é sensível ao caso, ou seja, case sensitive. Isto significa o quê? Significa que Python ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, você tem uma variável que foi definida com letras maiúsculas e eu crio uma outra variável com o mesmo nome, porém com letras minúsculas, o Python vai tender
que essas variáveis são diferentes, justamente por ser sensível ao caso. Bem, Python também tem alguns operadores aritméticos, os unários e os binários. Então, como unário, nós temos o de valor negativo. Então, por exemplo, eu poderia ter um número positivo e torná-lo negativo. Menos 5. A partir desse momento aqui, o 5 ele passaria a ser negativo, em razão da utilização desse operador unário aqui, o de valor negativo. Os binários temos os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, módulo, o resto da divisão, e o operador de potenciação. Então, por exemplo, 10 mais 3 é igual a 13, utilizando o operador de soma. 10 menos 3 é igual a 7, utilizando subtração. 10 vezes 3 é igual a 30, utilizando de multiplicação. 10 dividido por 3 dá uma dízima periódica, 3.3.3.3 e assim sucessivamente. 10 dividido por 3 é igual a 3. Isso justamente porque utilizou o operador de divisão inteira. Perceba que, diferentemente do operador de divisão que utiliza apenas uma barra, quando se utiliza duas barras, o valor da divisão ele é truncado, então fica basicamente a parte inteira desse resultado. Temos aqui também o operador de resto da divisão. Como o próprio nome já diz, o resultado desse operador é justamente o resto da divisão. Então, 10 por 103 é igual a 1, justamente porque é o resto dessa divisão. E, por fim, temos o operador de potenciação. Então, aqui, por exemplo, 2 elevado a 4, totalizando 16. Todos esses operadores são utilizados amplamente na linguagem Python. Então, é importante que vocês conheçam. Bem, e o operador de atribuição? Ele é usado basicamente para armazenar um valor em uma constante ou variável. Então, se eu tenho a expressão nota é igual a 7 mais 8 mais 6 dividido por 3, eu tenho que, primeiro, avaliar se o que está à direita. Então, primeiro iríamos avaliar essa parte aqui. Depois, o valor obtido dessa expressão, ele é armazenado na variável à esquerda, ou seja, em nota. O valor anterior da variável é perdido, ou seja, se por acaso nota já tivesse algum valor atribuído a ela antes, esse valor seria perdido após a execução dessa instrução. Então, vamos para mais um exemplo. Qual o valor das variáveis ao final de cada operação? Tomando esse exemplo aqui. Mas antes, é importante salientar uma coisa. Python, ele também possui uma espécie de atribuição especial, conhecida como atribuição múltipla. Então, por exemplo, se eu faço A, B, C, ou seja, aqui eu estou declarando três variáveis, e digo igual a 7, 8 e 3, o Python entende que o 7 vai ser atribuído ao A, o 8 atribuído ao B e o 3 atribuído ao C. Então, isso facilita e muito a vida do programador. Então, vamos agora para o nosso exemplo. Voltando para a pergunta, qual o valor das variáveis ao final de cada operação? Então, vamos observar passo a passo de como é realizado. Então, passo 1, x é igual a 4. Nesse momento, a variável x é declarada e é atribuído a ela o valor 4. Então, perceba aqui o valor 4. Y e z ainda não possuem nenhum valor atribuído, já que elas não foram declaradas e também nenhum valor foi atribuído a elas. Então, passo 2, y é igual a x mais 3. Perceba que agora aqui ocorre a soma da variável x, mas quem é x? X é 4, então vai ser 4 mais 3.
e esse valor vai ser atribuído a y, ou seja, 7. Z nesse momento ainda continua com a interrogação, porque ainda não foi declarada. Aí no passo 3, temos a declaração da variável z e temos a expressão z é igual a y vezes 2. Então, temos que perceba que a variável x ainda permanece sendo 4, já que não houve nenhuma outra atribuição. Y também permanece como sendo 7. No entanto, nesse passo 3, temos a operação de y vezes 2. Mas quem é y? Y vale 7. Então, temos que 7 vezes 2 é igual a 14. Esse valor é atribuído à variável z, como vocês podem observar aqui. E com isso, no passo 4, temos que x é igual a z mais x. Então, quanto que vale a variável z? Z nesse momento aqui vale 14. E x? X vale 4. Então, fazendo 4 mais 14, que são justamente os valores de z mais x, o valor dessa expressão vai ser 18. E esse 18 é atribuído à variável x. Por isso que aqui, no final, x fica equivalente a 18, y a 7 e z a 14. Bem, em Python também temos dois operadores bem interessantes, que são os operadores de incremento e decremento. Os operadores que são operadores, basicamente, para incrementar variáveis, como o próprio nome já deixa claro. O operador de incremento, ele soma um dado valor a seu operando, e o decremento, obviamente, subtrai um dado valor. Então, por exemplo, se eu tenho x mais igual a 1, nesse caso aqui, seria o equivalente a fazer x é igual a x mais 1. Então, o Python traz essa facilidade para você, programador. Então, é bem útil, né, no nosso dia a dia de programação. Ele simplifica muito a forma que a gente escreve os códigos. Temos também aqui o exemplo agora de decremento. Então, eu tenho x menos igual a 1, que é equivalente a fazer x é igual a x menos 1. Lembrando que não necessariamente a gente sempre vai utilizar o 1. Pode ser qualquer valor. Então, qualquer valor ele pode ser incrementado a uma variável decrementado. Nesse caso aqui, eu estou incrementando a variável em um valor, em uma unidade, e nesse caso, decrementando em uma unidade. Então, nesse exemplo aqui também, x mais igual a 3 significa que estamos incrementa x em 3 unidades, justamente porque utilizamos o 3. Já nesse caso aqui, decrementa x em 2 unidades. Aqui temos mais exemplos. Então, por exemplo, se eu tenho x igual a 23 e eu faço x mais igual a 3, no final dessa execução, eu tenho que x vai valer 26, que é justamente o 23 mais 3, totalizando 26. Nesse caso aqui, eu tenho x igual a 23 e y igual a x, ou seja, estou atribuindo o valor de x a y. Aí se eu faço x menos igual a 5, eu tenho que no final o y vai permanecer sendo 23, já que não foi feita nenhuma operação com ele. E eu tenho que x vai ser 18, justamente por causa dessa operação de decremento. Bem, aqui temos mais alguns exemplos. Agora utilizando os operadores de multiplicação e também de divisão. Mas nesse caso aqui, em especial, de multiplicação. Eu tenho, por exemplo, num2, é uma variável que foi definida em algum momento do código. Eu tenho número num2 vezes igual 10. Isso é a mesma coisa que fazer num2 é igual a num2 vezes 10. Então, ele faz o seguinte, ele faz a multiplicação de 10 por num2 e atribui novamente a variável num2.
Então, por exemplo, se eu tenho x igual a 30 e faço x vezes igual 10, eu tenho que o resultado vai ser 300. Então, é justamente o 10 vezes o 30. Já no caso da divisão, se eu tenho um 2 dividido igual a 10. Isso equivale, assim como vimos anteriormente, a fazer num 2 igual a num 2 dividido por 10. Qual seria esse resultado? Tomando esse exemplo, x igual a 30, x dividido igual a 10. Qual seria esse valor final do x? Obviamente que esse valor seria 3, ou seja, x igual a 3, que é justamente o 30 dividido por 10, e esse valor é atribuído novamente à variável x. Bem, então foi isso na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à introdução à linguagem Python, entrando em mais detalhes na parte de saída de dados, entre outras coisas.